Hoje, vamos ouvir o professor Dr. Denis Marassi Gimenez, da Universidade de Campinas. O tema que vai ser abordado pelo professor Denis é um tema dos mais atuais e dos mais relevantes para a gente começar a estudar nesse início do ano de 2015. Sua Excelência vai falar sobre o desenvolvimento brasileiro no século XXI e os impasses atuais, ou seja, a atualidade do tema é flagrante e o currículo do professor Denis não deixa dúvidas a respeito da competência de Sua Excelência para proferir a palestra. O professor Denis é professor do Estudo de Economia da Unicamp, com doutorado em Desenvolvimento Econômico e mestrado em Economia Social e do Trabalho. Atualmente é diretor adjunto e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. E é um grande colaborador da escola e um grande parceiro nas atividades que a escola vem desenvolvendo. Então, desde lá, agradeço a presença do professor Denis e já lhe passo a palavra para que ele possa proferir a sua palestra. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês em Belém e falo isso porque falo isso em meu nome, em nome da direção do CESIT e dos demais professores, que um convite para vir aqui é sempre prontamente atendido, não é? Nós temos a 8ª região em alta conta e uma longa relação, uma boa relação e longa relação aqui. Eu agradeço Sérgio pelo convite, agradeço a todos pela presença, muitos já em outros momentos como alunos, hoje é uma palestra, né? E eu comentava com o Sérgio agora há pouco que sobre um tema dos mais espinhosos no momento atual, né? Então eu vou procurar fazer a exposição da forma mais direta possível, procurando explicitar, inclusive, várias das nossas inquietações hoje no Instituto de Economia sobre o desenvolvimento brasileiro e sobre a economia brasileira. Mas já de antemão digo a vocês que nós temos muitas dúvidas, algumas certezas, mas muito mais dúvidas sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer com a economia brasileira, né? Então, economista sempre tende ao exercício da futurologia, né? É uma tendência muito forte entre os colegas de profissão. Nós na Unicamp procuramos resistir a isso, né? Procuramos muito mais, e vários de vocês aqui já viram isso, procuramos mais olhar para a história, olhar para os movimentos mais estruturais que determinam as condições do desenvolvimento de uma nação. E, em larga medida, grande parte da minha apresentação vai ser em torno, no fundo, das questões estruturais que acompanham o Brasil e que acompanharam o Brasil nos últimos anos. Como é quase irresistível, evidentemente, eu coloquei no título da palestra o desenvolvimento brasileiro no século XXI e seus impasses atuais, não é? Então, evidentemente, uma parte da apresentação será dedicada a olhar os impasses atuais e, de alguma forma, estabelecer alguns parâmetros para os cenários dos anos vindouros, não é? Então, de alguma maneira, eu vou dividir minha exposição em 3 momentos. Um primeiro momento eu vou procurar expor a vocês as condições herdadas
no início dos anos 2000, que é o período central para nós, o século XXI, né? Então, quando começa a década, começam os anos 2000, quais eram as condições da economia brasileira ali? Esse é o primeiro passo para a gente entender o assunto tratado. Então, quais eram as condições iniciais ali nos anos 2000? Para, em seguida, dar um segundo passo e compreender como foi possível, a partir de 2004, o Brasil entrar num ciclo de crescimento econômico, de desenvolvimento, superando, de alguma maneira, 2 décadas de estagnação econômica que marcaram os anos 80 e 90. Então, primeiro, as condições dos anos 80 e 90 e como nós chegamos ali nos anos 2000. Segundo movimento, como foi possível retomar o crescimento a partir de 2004, no início do governo do presidente Lula. E o terceiro movimento, esse ciclo de crescimento vai até 2011, 2012, e a partir de 2012, se vocês olharem final de 2012, 2013, 2014, as perspectivas de 2015, a economia brasileira entra novamente num ciclo de baixo crescimento, que, na verdade, explicita um conjunto de problemas, dificuldades, contradições que nós teremos que enfrentar nos próximos anos, e particularmente no segundo mandato da presidente Dilma. Então, esses são os 3 movimentos que eu farei aqui com vocês. Seguindo, né, a gente combinou aqui com a coordenação do evento, eu vou fazer uma primeira parte até por volta de 10h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós tomaremos um café, retomaremos, e eu faço questão, inclusive por conta da característica do tema, eu faço questão de abrir um espaço para que vocês possam fazer questões e a gente possa discutir. Então, eu vou fazer a exposição, mas eu faço questão de deixar um espaço para que vocês perguntem, enfim, que a gente possa discutir, tá bom? Mais ao final. Então, vamos começar por onde? Na realidade, vamos olhar, de alguma maneira, o seguinte. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1980. Foram 50 anos de crescimento acelerado da economia. Taxa média de crescimento, se você pegar o período 50, 80, foi em torno de 7% ao ano, em média. Isso significa que a economia, crescendo 7% ao ano, ela dobra de tamanho a cada 10 anos. Isso é uma coisa extraordinária. Esse crescimento, na realidade, possibilitou nós transformarmos um país, uma economia primária exportadora, extremamente atrasada, na 8ª economia do mundo. Não é isso? Então, evidentemente, se você olhar o Brasil em 1980, é um país absolutamente diferente daquele país que o presidente Getúlio Vargas assumiu em 1930. Em 1980, nós produzíamos tudo que os países desenvolvidos produziam, praticamente tudo. Nós tínhamos copiado todo o padrão da segunda revolução industrial, toda a base industrial, metalmecânica, petroquímica, química fina, todos os setores industriais mais complexos estavam montados. Eu olho o Brasil em 1980, era uma sociedade urbana industrial das mais importantes do mundo. Com problemas importantes, muita pobreza, muita desigualdade, que nos acompanhou, problemas que nos acompanharam ao longo do período de industrialização e que não foi possível superar por inteiro. Mas, de qualquer maneira, esses 50 anos de industrialização do país e de crescimento acelerado melhorou sobremaneira as condições de vida e, na verdade, trouxe o Brasil, de alguma forma, para o mundo civilizado. Não é?
Ocorre que, a partir do início dos anos 80, dentro de um quadro internacional de profunda crise e conturbação, o país parou. Não é? Quando eu digo que o país parou, na realidade eu digo o seguinte: se vocês olharem aquela economia que dobrava de tamanho a cada 10 anos, entre 1980 e 2003, a renda per capita brasileira praticamente ficou estagnada durante essas 2 décadas, os anos 80 e os anos 90. Se eu olho a nossa estrutura industrial, que em 1979 e 1980 era uma estrutura industrial atualizada, fazíamos a maior hidrelétrica do mundo com grande parte de tecnologia nacional, tínhamos grandes obras de infraestrutura em andamento, todo o aparato produtivo muito atualizado. Em meio a esses 20 anos de estagnação e sobre os efeitos de uma nova revolução tecnológica, a terceira revolução industrial, o país paralisado se você olhar já no final dos anos 80, nós temos um parque produtivo com vários setores claramente obsoletos. Né? Rapidamente, o setor produtivo brasileiro vai ficando atrasado. Se eu olho no final dos anos 90, não é só o atraso do setor produtivo. Com a abertura comercial e financeira desastrosa que o Brasil fez nos anos 90, e a sua inserção, digamos, no processo, sua inserção passiva no processo de globalização nos anos 90, custou, na verdade, grandes segmentos da cadeia industrial brasileira, grandes segmentos da estrutura produtiva brasileira, que não só ficaram atrasados, como foram varridos. Não é? Nós conseguimos a proeza de eliminar nos anos 90 3 milhões de empregos industriais. Isso é uma proeza naquelas condições. Quando eu falo que o país parou, se vocês olharem, por exemplo, um país como a Coreia, que é um país pequeno, relativamente pequeno, que dividido pela guerra nos anos 50, um país miserável nos anos 60, que se você olhasse em 1980, tinha uma renda per capita menor que a brasileira. Né? A renda era um país mais pobre que o Brasil, a Coreia do Sul, em 1980. Né? Uma renda per capita ali em torno de $3.000, $3.500. O Brasil tinha uma renda per capita em torno de $4.500. Hoje a renda per capita coreana é 5 vezes superior à brasileira. Então é o peso do atraso de 20 anos, o país ficou parado. E quando eu falo que a renda per capita ficou estagnada, num quadro demográfico de transição radical, a demografia ajudou a população, né? Todos os demógrafos, né, ou grande parte dos demógrafos, projetavam que o Brasil chegaria aos anos 2000 com 200 milhões de habitantes, olhando, né, a trajetória populacional anterior. E, na realidade, nós tivemos uma inflexão bastante acentuada do ritmo de crescimento da população e, portanto, eu estou dizendo, do ponto de vista demográfico, nós tivemos uma ajuda, ou o que os demógrafos chamam, abriu-se uma janela demográfica que permitiria, se o país tivesse continuado crescendo, melhorar sobremaneira as condições de vida. A demografia ajudou. Então, estou tentando já dizer a vocês uma coisa aqui que é importante. Nós vivemos uma transição demográfica radical, as famílias diminuíram, e uma mudança que pegou particularmente os mais pobres. Não é? Tem vários determinantes disso, não vou entrar, né, mas o avanço, inclusive, do Sistema Único de Saúde a partir dos anos 80 e o acesso ao atendimento de saúde permitiu, inclusive, para as famílias mais pobres e para as mulheres mais pobres, reduzirem dramaticamente o número de filhos. Não é? Então, se você olhar, abrindo por faixas de renda, hoje a família típica brasileira tem 3,9 membros. 3,9 membros, que é uma família absolutamente distinta de uma família dos anos 70, por exemplo. Não é?
3,9 membros. Se você abrir as famílias mais pobres, 4,5 membros, em média. Marido, mulher, 2 filhos e meio. Né? Então, a demografia ajudou, mas a economia não. O país parou, a renda per capita, taxa de crescimento, que durante os 50 anos anteriores, ou pelo menos os 30, de 50 a 80, foi em torno de 7% ao ano. Nos anos 80 caiu para 3% ao ano. Nós denominamos a década de 80 como a década perdida, o país crescendo 3% ao ano, 2,8%, 3%, a gente chamava de década perdida. Foi superada pela década de 90, não é? A economia brasileira nos anos 90 cresceu em média 1,8% ao ano. A década de 90, do ponto de vista de crescimento econômico, foi a pior década da história da República. Nem os anos 30, sob os efeitos da Grande Depressão, o Brasil cresceu tão pouco. Evidentemente, isso trouxe reflexos devastadores para a economia brasileira. Eu disse a vocês, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista da organização das cadeias produtivas na economia, com efeitos sobre a estrutura social, sobre o mercado de trabalho. Tínhamos tudo antes, né? Pobreza, desigualdade, analfabetismo. Agora, pela primeira vez, nos anos 90, nós tivemos, de fato, um desemprego aberto alto. Não é? Desemprego aberto, aquele que o sujeito não consegue nem ocultar pelo trabalho precário o desemprego. Não é? Então, se vocês olharem ali no final dos anos 90, as taxas de desemprego, né, elas vão atingindo, desemprego aberto atinge 2 dígitos, não é? E se vocês pegarem uma taxa mais ampla, como da Fundação SEAD, a pesquisa da Fundação SEAD-GESE, a PED, pesquisa de emprego e desemprego, se olhar a região metropolitana de São Paulo, o coração da industrialização, o centro econômico brasileiro, você chega ali a uma taxa de desemprego de 20%. É interessante olhar porque nos anos 80, apesar do baixo crescimento, você não teve uma desestruturação maior da economia. O que aconteceu? A economia parou. Num movimento de rápida transformação econômica, tecnológica no mundo, você ficar parado significa que você está andando para trás, não é isso? Então, eu estou dizendo o seguinte, você tem uma revolução técnico-produtiva importante iniciada nos anos 70, nós temos um parque industrial montado a partir dos padrões da segunda revolução industrial e está em curso uma nova revolução. Ficar parado significa assumir o atraso. Você olha no final dos anos 80, você tem o parque industrial montado, mas ficando atrasado, certo? Nos anos 90 é diferente. Nem aquele parque industrial montado vai ficar atrasado. Uma parte dele vai sendo desconstruído. É isso que a gente olha no final dos anos 90. Uma parte importante da nossa indústria virou suco. Sumiu. Do ponto de vista do mercado de trabalho, e, digamos, da questão social, também aparece dessa maneira. Pegar o mercado de trabalho, como é que a gente olha? A década de 80, apesar do baixo crescimento, você tem um certo congelamento da estrutura de emprego, por exemplo. O que significa olhar? O pico histórico do assalariamento com carteira de trabalho no Brasil é 1980. 60% dos ocupados tinham carteira de trabalho assinada em 1980. 60%. Ou seja, tem 40% fora disso. O que é muito ruim, diga-se de passagem. Mas é o pico histórico. 1980. Você chega em 1990, 89, 90, com 59% dos ocupados com carteira assinada. Isso que eu estou falando de um certo congelamento da estrutura. Parou de melhorar, mas não piorou. Vale para a estrutura produtiva. Parou, você não conseguiu acompanhar, mas é atraso? É atraso. Ficar congelado numa situação ruim, você está perdendo tempo. Mas, de alguma maneira, um certo congelamento da estrutura ocupacional, tem piora do rendimento real por conta da inflação alta, mas de qualquer maneira você não desorganiza o mercado de trabalho nos anos 80. Né? Nos anos 90 é diferente.
Eu estou dizendo, você queimou 3 milhões de empregos industriais, tem um desemprego aberto altíssimo nas regiões metropolitanas, o assalariamento com carteira de trabalho caiu de 59% para 43%. Isso que eu estou dizendo, que aí nos anos 90, se você pega 89 e 99 e compara, em 89 você tinha 59% dos ocupados com carteira de trabalho. Em 99 você tem 43%. Uma clara regressão dos padrões de organização do mercado de trabalho brasileiro. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que, e é o primeiro passo para a gente entender o que acontece com a economia brasileira, é entender as heranças muito difíceis dos anos 80 e particularmente dos anos 90, que nós tivemos que enfrentar, digamos, no início, a partir do início do novo século. Você tem outros componentes importantes. Se você olhar do ponto de vista externo, a matriz da crise, né, eu disse a vocês e retomo esse ponto, né, o país parou lá em 1980. Qual foi o elemento decisivo para o país parar em 1980 e conviver com todo esse longo período de estagnação? O ponto de partida foi a crise da dívida externa, não é isso? A mudança da política econômica americana em 79, a subida das taxas de juros no mercado internacional, nos pegou com um alto endividamento externo e o país quebrou, não é? Nós tivemos, no início dos anos 80, um colapso profundo das nossas contas externas. O país, na realidade, conviveu, nos anos 80, com um estrangulamento externo absolutamente sufocante, né? Para quem acompanha os nossos cursos já, e os cursos de economia brasileira, e mesmo para aqueles que não acompanharam, que estão presentes, eu devo dizer que a década de 80, do ponto de vista do estrangulamento externo, tem alguns autores que tratam disso, o que nós vivemos nos anos 80, do ponto de vista do estrangulamento externo, lembra muito, não é, ou certas condições, do que viveu a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, convivendo com as reparações de guerra impostas pelos vencedores ao final da Primeira Guerra, e o estrangulamento que isso provocou na economia alemã, levando a Alemanha à hiperinflação em 23. No caso do Brasil, nós não tivemos o estrangulamento externo, foi muito severo, né? Com as taxas de juros no mercado internacional altíssimas, né? E em 79, final de 79, começo de 80, a taxa básica de juros nos Estados Unidos saltou de 7% ao ano, foi para 21% ao ano, e a taxa referencial de juros para todos os outros países e do crédito que nós tínhamos, o mercado voluntário, como a gente sempre fala, né? Termo técnico, o mercado voluntário de crédito se fechou para o Brasil, não é? E ao se fechar com uma elevada taxa de juros, nós ficamos insolventes. Foi isso que aconteceu nos anos 80. Não tínhamos reserva em dólar. No final dos anos 70 ainda importávamos 80% do petróleo que consumíamos. Depois de 2 choques do petróleo, onde o barril saiu de $3 e foi para 30. O país importava grande parte do petróleo que consumia. Uma situação terrível, dificílima nos anos 80, e que o país não caminhou para a hiperinflação, a hiperinflação não se manifestou. Nós tivemos uma superinflação, mas não tivemos uma hiperinflação. Isso é importante diferenciar, porque isso tem consequências depois importantes, não é? Por que nós não, apesar do estrangulamento externo severo, nós não caminhamos para a hiperinflação? Nós não tivemos a exposição clara da hiperinflação, porque, de alguma maneira, foi se criando na economia brasileira um conjunto de mecanismos de proteção da riqueza que evitou que a hiperinflação se explicitasse num movimento mais geral de desvalorização
digamos, desvalorização geral dos ativos financeiros e do valor da riqueza. Você tem a convivência de várias moedas simultaneamente, não é? O que a gente chama de... Então, você tinha o cruzeiro, que era a moeda corrente, que o trabalhador recebe, que recebia, mas junto com o cruzeiro você tem a correção monetária, tem a indexação, não é isso? Que, na verdade, vão funcionando como a gente chama de quasi-moedas. Então, de alguma maneira, a economia não... No fundo, qual é a ideia? A hiperinflação não explode, desorganizando completamente a economia e desvalorizando toda a riqueza existente, como na Alemanha dos anos 20. Isso aconteceu, não é? Caracteristicamente, um processo de hiperinflação, o dinheiro não cumpre nenhuma das suas funções. Não é? Então, 3 funções básicas do dinheiro. Ele é unidade de conta, você faz conta em dinheiro, não é isso? Ele é meio de troca, ele é reserva de valor. No processo de hiperinflação, a moeda perde essas 3 funções. Certo? Ela não cumpre essas 3 funções. Portanto, você não consegue fazer conta, a moeda não é aceita como meio de troca, porque ela não vale nada, ninguém acredita que ela vale, e muito menos como reserva de valor. Isso aconteceu nos anos 20 na Alemanha. Portanto, numa economia monetária, a hiperinflação é um processo, não é só que os preços sobem, é um processo de desorganização completa da vida coletiva. Nada funciona. É uma economia monetária, uma economia mercantil monetária. Não tem dinheiro, não tem alguma coisa cumprindo a função, essas funções. Na verdade, você tem uma completa desorganização da vida coletiva. Nós não vivemos isso nos anos 80. A Alemanha viveu isso nos anos 20, nós não vivemos nos anos 80. Tivemos inflação alta, 85% ao mês, né? Muita gente tem essa memória aqui. Mas não tivemos uma hiperinflação porque você tinha um conjunto de mecanismos de proteção da riqueza e que faziam, na realidade, o papel, de alguma maneira, de proteção do valor da riqueza. Não sem efeitos danosos. Por quê? Em larga medida, a proteção da riqueza privada se deu, de alguma coisa, numa articulação perversa com a internalização de todo o efeito da crise sobre o setor público. Não é? Porque, em alguma medida, foi exatamente o peso da crise recaiu sobre as finanças públicas e sobre a possibilidade de você proteger a riqueza privada pela remuneração dada via finança pública e via as taxas de juros altíssimas que se pagavam nos anos 80. Isso é importante porque você vai indexando, a economia não explode, a hiperinflação não explode, mas a economia apodrece no rentismo. Essa é a ideia. Isso que a gente viveu nos anos 80. A hiperinflação ela não se manifesta. Você consegue bloquear a hiperinflação, mas a economia não vai para lugar nenhum, porque todos os agentes estão, na realidade, associados a uma forma de proteção da riqueza eminentemente financeira. Certo? Então, isso é importante para a gente. Você termina os anos 80, se vocês olharem a situação extremamente dramática, há tentativas de estabilização nos anos 80, a tentativa mais organizada nessas condições foi o Plano Cruzado, mas evidentemente em condições extremamente adversas, não é? Os colegas que estavam no governo durante o Plano Cruzado iniciam o Plano Cruzado com pouco menos de 5 bilhões de dólares em reserva. Não tem reserva, não tem crédito externo, você não consegue estabilizar a taxa de câmbio e, portanto, não consegue ter um valor, não consegue, na verdade, estabilizar a economia. Você tenta usar um mecanismo, que é o mecanismo de congelamento de preços, para tentar frear, de alguma maneira, a espiral inflacionária, mas todos sabiam que era um mecanismo extremamente precário, uma via de passagem para tentar, de alguma maneira, fazer frente a uma inflação que era galopante e que tendia a desestruturar todo o sistema econômico. Se nós olharmos, nós chegamos ali no final dos anos 80, no final do governo Sarney, com a economia crescendo pouco,
com a inflação a 85% ao mês. E num clima, é interessante olhar, né, a situação, um clima onde você não tinha um candidato de situação na eleição de 89, né? Qual era o candidato do governo em 89? Não tinha candidato do governo. Você tinha mais de 20 candidatos, sei lá, 20, 18, 23, não me lembro o número de candidatos, e nenhum do governo, todo mundo era oposição. É interessante ter uma eleição presidencial assim, né? Sugêneres. Tantos candidatos e ninguém de situação. E, de fato, a eleição, a primeira eleição à presidência depois de 1964, com a vitória do presidente Fernando Collor e, na verdade, a vitória de uma certa agenda de reformas que, de alguma maneira, prometia a superação desses impasses vividos nos anos 80. Não é? Na realidade, nós começamos os anos 90 com uma agenda de reformas que prometia o quê? A retomada do crescimento econômico, o combate à inflação, a redução da pobreza, da desigualdade. Você tinha uma agenda, né, que passava necessariamente por mudanças estruturais profundas na economia brasileira, particularmente. Qual era a ideia? Fazer a integração competitiva da economia brasileira no processo de globalização. Qual era a crítica? Ao longo dos anos 80, na realidade, nós ficamos patinando, tentando viver a velha experiência desenvolvimentista, com estatais, com planejamento econômico, tudo isso. Na verdade, uma visão sobre a economia brasileira, digamos, arcaica, e que bloqueou ao longo dos anos 80 a possibilidade de nós nos inserirmos, digamos, no processo de globalização em curso. Então, todo o projeto que veio nos anos 90 é um projeto, no fundo, voltado para isso, né? A promessa da inserção competitiva da economia brasileira no processo de globalização. Com isso foi feita a abertura comercial, nós abrimos a economia, feita a abertura comercial a partir do início do governo Collor, abertura comercial, abertura financeira, desregulamentações em vários campos da economia. O governo Collor, o presidente Collor cai, né, no final do segundo ano de mandato, vem Itamar, depois a eleição do presidente Fernando Henrique. De fato, de forma mais organizada, é com o Plano Real que você tem um encaminhamento, digamos, de uma agenda propriamente, no sentido que eu disse a vocês, né, de buscar uma inserção competitiva no processo de globalização. Em 94, nosso Plano Real é lançado em meados de 94, e de forma sugestiva, é um plano que entra no rol de planos de estabilização. Vários países fizeram isso na América Latina. Uma estabilização feita via âncora cambial, né, que a gente chama. No fundo, o que é a âncora cambial? No fundo, você conseguir fixar o valor da moeda nacional vis-à-vis a sua taxa de câmbio, ou seja, a moeda forte, né? Então, no fundo, é como uma âncora mesmo. Você joga e você trava o valor da moeda nacional, colando, no nosso caso, particularmente ao dólar, não é? E no fundo, cria, naquele momento, uma unidade de referência de valor, a URV, que representava um certo valor fixo entre a moeda nacional e o dólar. Isso é uma representação de valor. Então, uma unidade real de valor, que depois foi transformada no processo de passagem para o real, numa referência de valor da moeda, bloqueando, no fundo, de alguma maneira, a desvalorização monetária. Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Como é que é possível você fazer a estabilização assim, sem... E não pôde fazer isso antes, não é? Por exemplo, nos anos 80. Aqui é um motivo relativamente simples de se entender.
voltou o crédito para o Brasil e para a América Latina, para a periferia, no início dos anos 90. Né? Então, quando o Plano Real é feito, nós já temos reservas mais robustas, o Brasil voltou a ter crédito no mercado internacional, não pelo Plano Real, voltou a ter antes do Plano Real. Foi uma condição para a estabilização via âncora cambial, você já ter acesso, no fundo, aos mercados financeiros internacionais. Por uma série de mudanças que aconteceram ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, inclusive pela própria reestruturação das dívidas dos países da América Latina, dos países devedores, na verdade, pelo Plano Brady, organizado pelos americanos no começo dos anos 90. Então voltou, no fundo é o seguinte, voltou o crédito externo, por isso que nós estabilizamos. Não é? Isso é a razão fundamental. Voltou o crédito externo a partir do início dos anos 90 e é em torno de um cenário de retomada do crédito externo que nós conseguimos, de alguma maneira, estabilizar a economia a partir dos anos 90, a partir de 94. Agora, uma estabilização que trouxe problemas importantes para nós. Que tipo de problema? Do ponto de vista da condução da política econômica, pelo menos 3 grandes problemas. Primeiro, uma estabilização que foi feita permanentemente ou enquanto foi possível com uma taxa de câmbio extremamente valorizada, o real forte. O que significa isso? Fazer uma taxa de câmbio valorizada, se vocês lembrarem, o real chegou a valer, R$1 chegou a valer 85, a taxa de câmbio ficou 85 centavos para cada dólar. Ou seja, o real mais forte que o dólar. Né? Taxa de câmbio muito valorizada, que, na realidade, impôs um peso brutal à indústria nacional e a todo o aparato produtivo nacional. Se vocês lembrarem também dos anos 90, rapidamente houve uma invasão de produtos importados no país. E nós que apontávamos naquele momento, olha, é altamente problemático para um país periférico, numa posição como a brasileira, você assumir déficits comerciais e abrir a economia, inclusive sem exigir nenhuma contrapartida, porque nós fizemos a abertura e oferecemos o câmbio valorizado, sem nenhuma contrapartida daqueles que vendiam para nós, nenhuma exigência. Por isso que a gente fala, é uma inserção passiva no processo de globalização. Você entrega um mercado interno do tamanho do brasileiro sem exigir nada. Né? Isso significa o seguinte, você está exportando emprego, exportando sua estrutura produtiva, botando para fora, né? Externalizando isso. E criando uma situação nas contas externas muito difícil. O que os defensores dessa política do câmbio valorizado falavam à época? O mundo mudou, o avanço do processo de globalização e de crescente integração dos mercados financeiros internacionais permite a um país como o Brasil e outros que, tendo acesso a esse mercado financeiro cada vez mais integrado pelo processo de globalização, nós, com tranquilidade, poderíamos financiar qualquer tipo de déficit